assim como todos nós que estamos aqui, com o objetivo exatamente de nos melhorarmos. A gente tentar entender um pouco a questão das doenças, como é que o Espiritismo vê as doenças, como é a doutrina espírita, o que a doutrina espírita nos diz acerca das doenças, acerca de todo o sofrimento que as doenças causam em todos nós, porque vivemos num mundo doente, a Terra é um planeta escola, um planeta hospital, e todos somos doentes, mais ou menos graves, uns com manifestações físicas, outros ainda sem manifestações físicas. E muitas vezes esse tema nos leva a pensar um pouco sobre a questão da justiça divina, né? A gente pensa às vezes em relação a será uma injustiça a ocorrência de doença com alguns, enquanto outros vêm com um corpo tão sadio, tão perfeito, famílias aparentemente tão felizes, crianças que nascem tão sadias e têm uma vida tão aparentemente bonita, maravilhosa, enquanto muitos recém-nascidos já apresentam diagnósticos de doenças crônicas, de doenças graves, de doenças que podem levar ao desencarne cedo, ou na adolescência, ou que passam a vida inteira sofrendo. E muitas vezes nos revoltamos, é muito fácil a gente se revoltar com isso, a gente pensar que não há justiça com isso. Onde está Deus? Cadê a presença de Deus diante disso tudo? Então, falar tudo isso que eu vou falar hoje é até um pouco fácil, mas é muito difícil a gente conseguir realmente assimilar e levar isso para a prática da nossa vida. E eu vou começar com esse livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Tem um capítulo nele, o capítulo 8, o capítulo das expiações terrestres, que chama, o capítulo tem o título de Marcel, o menino do número 4. Esse capítulo conta a história de um menininho de 8 a 10 anos de idade, que há cerca de 4 anos tinha uma doença muito grave, uma doença que causava enormes deformidades no seu corpo. Ele tinha uma deformidade tão grande nas pernas que as pernas se entortavam, quase encostavam na cabeça. As saliências dos ossos dilaceravam a pele do corpo dele inteiro, tamanhas as deformidades ósseas, e ele vivia sofrendo. Os pais praticamente o abandonaram e um médico muito caridoso cuidava dele praticamente no hospital. E o médico ficava impressionado de ver como ele tinha uma elevação moral, porque ele suportava tudo aquilo com resignação, com calma, com muita força. E um dia de madrugada ele pediu: doutor, será que o senhor podia me dar aqueles remedinhos que o senhor me dá de vez em quando? E o médico: Marcelo, aqueles remédios são muito fortes, se eu te der uma dose muito alta, isso pode te fazer mal. E ele: é porque eu tenho medo, doutor, de madrugada eu sofrer tanto com as minhas dores e gritar tanto que eu posso incomodar os pacientes que estão aqui ao meu lado. Então ele era um ser de uma elevação moral muito grande. Um dia ele desencarnou, ainda criança, e ele se manifestou na Sociedade Espírita de Paris um tempo depois, isso em 1863, e eu vou apenas ler algumas coisas que ele disse. Um espírito, um tempo depois do desencarne, ele se manifestou e disse: vós me chamastes, vim fazer com que minha voz se ouça além desse recinto, para atingir todos os corações, que o eco que ela fizer vibrar, se ouça até na solidão deles. Ela lhes recordará que a agonia da terra prepara as alegrias do céu, e que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto deleitável que nos dá coragem e resignação. Então, o sofrimento é a casca amarga, sim, mas de um fruto deleitável que nos dá coragem e resignação. No Livro dos Espíritos, a questão número 335, é feita a seguinte pergunta: então, será que nós escolhemos esse corpo físico doente? Nós escolhemos ter uma doença física durante a vida?
E essa questão trata disso. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente do gênero de vida que lhe sirva de prova. E a resposta dada pela espiritualidade: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão no progresso, se vencer os obstáculos que delas lhe advêm. Então, não é simples também. Não é só que passamos por uma prova e nos revoltamos e ficamos com raiva e ficamos revoltados com Deus, com o mundo, com as pessoas. Isso não é vencer a prova. Então, não é apenas passar capengando do ponto de vista moral por uma prova. A gente tem que vencer, a gente tem que ter resignação, a gente tem que ter coragem. Então, as provas auxiliam o progresso, se nós conseguirmos vencer os obstáculos que dela lhe advêm. O livro Consolador, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, numa questão que trata das dores, dor física, dor moral, Emmanuel diz que a dor física ela é um fenômeno, enquanto a dor moral é mais essência. A dor física ela é transitória, ela é temporária, ela vem e passa, mesmo que passe apenas no desencarne, mas ela passa. Às vezes não passa, às vezes continua lá depois também. Mas a dor moral, ela é mais capaz de promover, ela é tão profunda, mas tão mais profunda do que a dor física, que ela tem maior capacidade de conseguir promover a nossa verdadeira regeneração. E ele diz que, em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como uma advertência de natureza material ao dono de um organismo. Então, aqui só para a gente lembrar o que é o espírito, né? O espírito é aquele ser imaterial, aquele ser abstrato, aquele ser que precisa de algo para que possa manifestar suas vontades, seus pensamentos no corpo. E o que é aquele algo que permite com que o espírito manifeste? É exatamente o perispírito. O perispírito é um envoltório energético, é uma matéria, mas é considerado um envoltório semi-material, porque se a gente pensar no que a gente aprende na escola, toda a matéria existe em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Mas existem outros estados que a gente ainda não está familiarizado aqui no mundo terreno. E esse estado, o perispírito pertence a esse estado, é um estado dito fluídico, um estado semi-material. E através do perispírito, que é uma rede energética formada por centros de energia espalhados por ele, são 7 os principais centros de energia, começando por coronário, vai descendo para os outros. Há um fluxo constante de energia, um fluxo centrípeto de energia que vai de dentro para fora, energia que vem de fora para dentro, energia que extravasa o corpo e forma a aura, que é um extravasamento energético que cada um de nós tem, que tem cor, que tem brilho, que tem cheiro. Através do perispírito, o espírito age no corpo físico. E esse livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, tem aqui na biblioteca, é um livro grosso, um livro muito interessante, que fala detalhadamente sobre todas as características que é o perispírito, para que serve, o que é isso. É exatamente esse envoltório energético, como o nome diz, perispírito, está em torno do espírito, e através dele o espírito se manifesta no corpo físico. O tema de hoje é sobre a doença, e a Organização Mundial de Saúde é muito falha, porque ela diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Quem aqui é 100% saudável? Levanta a mão para eu saber. E a Organização Mundial de Saúde não fala nada sobre a questão espiritual. Tem um pequenininho ali levantando a mão. Você, eu acredito que seja, viu?
A Organização Mundial de Saúde não aborda a parte espiritual. E nós sabemos que nós somos um planeta doente. Como eu disse, um planeta formado por pessoas, por espíritos ainda doentes, uns mais e outros menos, uns mais graves, outros menos graves. Estamos nesse hospital, nesse planeta hospital, para evoluir e para nos curarmos dessa doença, de todas elas, as físicas, sobretudo as morais, que são as morais que em quase a totalidade do caso determinam as físicas. Esse livro de um médico, oncologista, cirurgião, Paulo César Frutuoso, que hoje seus 70 e poucos anos, e tem muitos vídeos dele que a gente pode assistir na internet, é um livro chamado A Face Oculta da Medicina, e ele diz, Paulo César Frutuoso, ele logo que se formou em medicina no Rio de Janeiro, em 1945, Em 1975 ele se formou, e pelo seu pai, que frequentava o chamado lar de Frei Luiz, que é um lar de cura espiritual, localizado no Rio de Janeiro, de cirurgias espirituais. O seu pai fez uma cirurgia espiritual e ele, vendo aquilo, ele resolveu conhecer esse centro, essa casa, e foi lá. Ele passou a participar e participa até hoje. E ele tinha um senhor que era o presidente desse lar, de Frei Luiz, era o Luiz da Rocha Lima. E o Paulo César Frutuoso conta que chegou lá, recém-formado, doido para aprender, para aplicar aquela ciência que ele tinha adquirido na faculdade de medicina, para entender como é que funcionava aquela questão espiritual. E o presidente Luiz da Rocha Lima disse para ele só assim: calma, doutor, o fenômeno da cura espiritual, da cirurgia espiritual que eles faziam lá, não apenas se manifesta, não se manifesta de forma fácil, apenas se houver reforma íntima. Quando Jesus, naquela passagem do centurião, que ele curou o filho do centurião à distância, e que Jesus vira para os seus discípulos e fala: vocês estão vendo, eu nunca vi um homem de tanta fé, nem vocês têm tanta fé como esse centurião romano. A fé daquele centurião era tão grande que o filho dele foi curado à distância, e ele chegou em casa e o filho tinha sido curado. Então isso é a reforma íntima que é dito aqui, e que todos os processos de tratamento espiritual, de cura espiritual, não é só a gente ir lá doente, com uma dor, com um problema de saúde, e sair de lá curado, sarado. Não é tão simples. A questão não é a cirurgia espiritual, aquele fenômeno de cura. É o indivíduo possuir e fazer dali para frente, conseguir fazer dali para frente a sua regeneração, a sua renovação, a sua verdadeira melhora interna, que ele se cura. Para esse escritor, o acaso não existe. A gente sabe que o acaso não existe. Não é sorte, não é por acaso. Tudo é merecimento, tudo é lei de ação, de reação e reação, tudo é causa e consequência. Ele fala especificamente sobre doenças que são passadas de pessoa para pessoa pelos cromossomos, doenças genéticas, câncer, que essas mutações nos cromossomos não são um evento biológico fortuito ou aleatório. Nós fazemos um planejamento reencarnatório, determinamos tudo na nossa vida nesse planejamento? Claro que não. Muita coisa vai ser determinada pelas nossas ações, como consequências às nossas ações, na vida anterior, em vidas lá atrás ou nessa própria. Nessa própria. E a gente pode corrigir nessa própria. Ah, mas eu já errei demais, não adianta, não tem tempo mais para mudar nessa vida. Claro que tem. Chico Xavier falava que se alguém se arrepender profundamente nos últimos minutos de vida, ele já vai para o plano espiritual com uma vantagem muito grande do que se ele não se arrepender. Não estou falando que a gente tem que deixar para se arrepender na hora dos últimos minutos de vida. Estou querendo dizer o contrário, para a gente nunca achar que não dá mais tempo. Essas frases que a gente conhece de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, é uma das formas da gente se renovar
internamente. O reino de Deus está dentro de nós, sim. Nós temos a capacidade de fazer tudo o que nós quisermos. Nós um dia vamos conseguir realizar feitos como Jesus. Ah, que prepotência que você tem. Não, a evolução do Espírito é essa. Nós estamos aqui com o objetivo de termos essa evolução para um dia despertarmos o Cristo dentro de cada um de nós. Vai ser rápido? Lógico que não. Jesus é o governador espiritual da Terra, de quando a Terra foi criada, há bilhões de anos. Ele passou por tudo isso. Passou não nesse planeta, não dessa forma que a gente está acostumado, igual a nós em outros planetas, a gente sabe. Mas nós temos um potencial e é essa a lei da evolução, a lei do progresso. O espírito vai evoluir. Nós estamos no segundo tipo de planeta, que é o planeta de provas e expiações. Temos mais 3 pela frente. Um avançar talvez longo, mais longo para uns, menos longo para outros, que não depende da gente. E ele diz nesse livro que o bálsamo curador de todas as enfermidades e o antídoto capaz de evitá-las encontra-se na estrutura energética de cada espírito, encarnado ou desencarnado. O que é essa estrutura energética? O nosso perispírito. E ele falando sobre o câncer, é um capítulo, uma parte muito interessante do livro, que ele diz que os tumores podem ser vistos como válvulas de escape através das quais os fluidos tóxicos que circulam no perispírito são drenados para o corpo. Então, às vezes, aquela energia é tão ruim, é tão negativa, é tão tóxica, que ela não tem mais para onde sair, ela vai para o corpo. A gente não resolve aquilo do ponto de vista ainda energético, a gente não consegue resolver, elevar nossas vibrações, elevar nossos pensamentos, sentimentos, não consegue. Então, o organismo energético, o perispírito, encontra uma maneira. Aquilo vai para o corpo e pode virar câncer. Esses fluidos tóxicos absorvem as impurezas geradas ao longo das existências. E essas impurezas, essa energia negativa, não é gerada numa encarnação. Ela pode até se acentuar exageradamente em uma encarnação extremamente desregrada, mas ela geralmente vem de muitas reencarnações. Em um momento, aquele perispírito não dá conta. E aquilo drena, aquilo vai para o corpo, e aquilo vai causar o câncer ou alguma outra das centenas, milhares de doenças que a gente pode ver. Esse livro não é um livro espírita, é escrito também por um médico, mas vai muito do que a gente está falando, que as emoções, os nossos pensamentos, as nossas ações podem causar, é um fluxo de energia que sai lá do perispírito e vai para o corpo físico. E onde se dá essa comunicação mais sutil e direta? No DNA, nos nossos cromossomos, nos genes das células físicas, que faz essa ligação do perispírito com o corpo, e que pode modificar, ou para melhor ou para pior. E isso pior, pode gravar marcas para o futuro. Então aquele gene modificado, esse livro fala muito disso, eu posso transmitir aqui meu filho, mas com que maldade, né? Eu faço uma coisa errada, eu tenho uma alteração vinda ali da energia ruim que está saindo do meu perispírito, eu modifico o meu gene, eu transmito aquilo para o meu filho. Não significa que o meu filho vai ter aquilo, significa que vai ter aquela doença genética, não é assim. A culpa não é do pai, do avô, do bisavô, não. A culpa é nossa. Porque se a gente consegue manter essa energia vibrando de forma boa, a gente não vai desenvolver a doença. Mas o que ele quer dizer também, assim como Paulo César Frutuoso, é que isso não é ao acaso, não é um passe de mágica, aquele probleminha surgiu naquele gene, aquela doença se instalou, que injustiça, uma pessoa tão boa, e às vezes a gente fica mesmo com sentimento de indignação. Pessoas tão boas, desenvolvem doenças, desencarnam cedo, ou desenvolvem doenças que sofrem por muito tempo. Talvez não quer dizer que nada, ele é bom nessa vida, mas ele é culpado. Não é isso. Mas a doutrina espírita ela tenta explicar isso de uma forma um pouco mais ampla. Existe uma causa que pode vir ali para trás e que às vezes numa encarnação, não é coisa de uma encarnação, não é coisa que a gente vê numa encarnação, precisa de várias, para a gente conseguir realmente entender a história que cada um de nós trazemos.
Esses livros falam muito sobre essa questão de germes da perversão, vírus psíquicos, bactérias mentais, que são como se fossem micro-organismos mentais que ficam ali no nosso psiquismo, associados a pensamentos ruins, a sentimentos ruins, a emoções baixas, que num momento ou em outro, eles vão passar para o corpo físico e vão gerar a doença física. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, ele diz que o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. E esse livro tem uma passagem que essa passagem dele, o espírito, o mentor Calderaro, conversando com André Luiz, apresentando a ele o caso de uma esquizofrenia, de um indivíduo que tinha uma esquizofrenia. Aquela esquizofrenia daquele personagem, se não me engano, chamou Fabrício, na verdade foi causada por problemas que aquela pessoa teve com seus irmãos, com seu pai, com sua família, e na mesma vida ele desenvolve uma esquizofrenia, e ele relata, ele usa uma palavra muito diferente para poder explicar isso. Você só achar aqui nessas confusão dessas folhas aqui. Isso eu quero ler. O espírito, o mentor Calderaro, diz que aquelas crises de alucinação que ele tinha é como se o passado estivesse passando na sua tela mental. Então ele enxerga o seu passado no presente, perturbado, e vive crises de alucinações ou esquizofrenia para o resto da vida. Esse livro também diz Albino Zimmermann, o mesmo escritor daquele livro Perispírito, ele fala umas coisas muito interessantes. Que quase sempre um corpo doente assinala uma mente enfermiça. E que, aí citando André Luiz no livro Missionários da Luz, nesse livro ele cita André Luiz: as intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. As causas das doenças, nós sabemos hoje que estão longe, muito longe ainda de serem conhecidas, determinadas e tratadas pela medicina de hoje. Porque a medicina de hoje, em quase sua totalidade, se preocupa com o material, com o físico. É claro que isso está mudando. Isso vai mudar daqui para frente de um caminho sem volta. Mas 99% da medicina de hoje ainda se preocupa muito mais com a matéria, com o corpo, com o físico. E sem conhecer o perispírito, circulação de energia, centros vitais, a gente não consegue. O mundo não vai conseguir entender os processos de doença, os processos de causa de doença e muito menos os processos de cura. Claro que a medicina está avançando, lógico, a dúvida é inquestionável, isso é inquestionável, mas não vai avançar quando descobrir o problema se considerar apenas a matéria, e não entender essa questão energética, não considerar a existência desse fluxo energético de pensamento, sentimento, emoção, influenciando tudo isso. Então, toda doença tem origem em alguma disfunção de algum desses centros vitais que compõem esse círculo energético do perispírito. Então, basta a gente ter pensamentos bons, calmos, harmoniosos, em equilíbrio, emoções boas, sentimentos bons, para a gente manter o nosso perispírito equilibrado e harmonioso. Simplesmente isso, fácil, né? Muito fácil. O poder da mente determina a cura, evitar a doença ou curar a doença. Como é fácil fazer isso? Lógico que não é fácil. A gente está muito longe disso. E aí nesse livro ele fala uma coisa interessante, que isso deve ser mais uma
meta a ser alcançada. A gente não vai conseguir isso ainda, mas a gente tem que ter essa meta. A gente tem é igual aquele negócio, quando a gente está caminhando, a gente tem que ter um rumo, a gente tem que ter um alvo, um lugar para chegar. Se a gente caminha sem um lugar para chegar, a gente se perde. Então isso é meta. Ser como Jesus, despertar esse interesse dentro de nós, é uma meta que ainda precisa de uma longa caminhada, mas a gente não pode perder isso na nossa mente. A doença, o sofrimento são meros meios de corrigenda e avanço no caminho da aprendizagem evolutiva. E a aura mostra muitas vezes os sinais da enfermidade antes de sua manifestação física. Médicos que conseguem visualizar isso, às vezes enxergam um defeitinho na aura de uma pessoa antes de qualquer doença física se manifestar. Isso pode ser a medicina no futuro próximo, a visualização da aura, uma forma de diagnóstico precoce antes da doença aparecer no corpo físico. André Luiz, no livro Evolução de Dois Mundos, esse é citado aqui nesse livro do Salmino Zimmermann também, fala de um processo de cura. Para ver o processo de cura, ele deve ser deflagrado primeiramente pelo remorso. O remorso é aquela inquietação da consciência causada pelo sentimento de culpa de algum mal que você fez, de algum problema que aconteceu. Então aquela culpa fica incomodando, aquilo vira um remorso, e quando aquilo te atinge lá nas profundezas, a gente às vezes consegue, quando a gente se torna consciente que toda ação tem uma reação, toda calma, tudo que você faz tem uma consequência, consciente das nossas reais responsabilidades, a gente pode arrepender, de pegar arrependimento, né? Falar, estou arrependido, desculpa, meu irmão, pronto, segue por isso mesmo, continua fazendo a mesma coisa. O verdadeiro arrependimento é quando você enxerga tudo isso, causa e efeito, ação e reação, sou responsável por isso, não posso fazer de novo, não posso repetir. Aí é um arrependimento de fato. Só que às vezes, André Luiz fala nessa zona de remorso, que aquele remorso, aquele sentimento de culpa fica dentro de nós mesmos, um circuito fechado, e preso, aquilo não avança, a gente não regenera aquilo, só fica culpa. O que vai acontecer? Vai virar doença. Então, há uma necessidade de acontecimentos reparadores para nos exonerar de nosso fardo íntimo e nos redimirmos perante a lei. A gente tem que regenerar, a gente tem que ter o processo da transformação. Senão a culpa em excesso, sem andar para frente, o remorso sem a gente andar para frente, vai virar doença física, moral e física. Então a enfermidade constitui em regra o processo de cura, a coisa mais parece um contrassenso. A enfermidade constitui o processo de cura da alma. A enfermidade física constitui o processo de cura do espírito. E pela lei do progresso, o sofrimento leva à aprendizagem. Quantas vezes a gente ouve isso, né? O sofrimento é para nosso aprendizado. Só que às vezes fica tão superficial, da boca para fora, a gente nem entende o que a gente está falando. E as reencarnações dolorosas são formas que muitos espíritos encontram no planejamento reencarnatório, ou às vezes nem no planejamento estava, mas foi uma coisa compulsória. Ó, chegou a hora de ser isso, você não está preparado, mas você vai assim mesmo, você vai descer e vai tentar de novo. Que é o processo de drenar essas doenças do nosso perispírito na forma de doenças físicas. O livro Ação e Reação fala sobre isso, as causas espirituais das enfermidades. O pensamento em vida também fala que não é apenas nas causas visíveis que se originam os processos patológicos, mas também nas nossas emoções e nos nossos... eu sou muito bonzinho, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca briguei com ninguém, eu nunca matei ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Quem dera se fosse fácil assim. A gente pensa ruim, pode cravar uma lesão no nosso perispírito. Um sentimento ruim pode cravar uma lesão no perispírito. Não é fácil, ninguém disse que seria fácil, mas
a gente tem que ter essa meta. Por isso, o orar e vigiar, que é uma das grandes leis, vamos dizer assim, de Jesus e da doutrina. As emoções doentias levam a sentimentos baixos, que levam a pensamentos doentes, que causam lesões no perispírito e patologias físicas. E as enfermidades, de uma maneira geral, mesmo as tidas como fortuitas, guardam relação direta ou indiretamente com o merecimento do indivíduo. Merecimento de quê? O que eu fiz para merecer o nosso pensar e as nossas ações? Tanto lá no passado, não precisa ir nem muito longe, mas às vezes a causa está lá longe, e a gente vem mantendo aquilo, mantendo, por inúmeras reencarnações, como também no presente. Então as doenças podem ser causadas por esses erros aí, esses pensamentos ruins, emoções, sentimentos, lá atrás, ou na própria vida que a gente se encontra. E aqui está o grande médico e curador de todos os nossos males. Quantas pessoas Jesus curou, quantas doenças Ele curou. Ele sabia disso, ele sabia tudo isso. Ele sabia a cura, ele conhecia a cura, que um dia nós também conheceremos. Como é que a gente cura esses problemas? A cura real e definitiva de qualquer enfermidade só se concretiza depois da completa limpeza dos venenos acumulados na testa espiritual, ou quando o ser, homem-alma, se entregar definitivamente à observância cotidiana dos princípios terapêuticos estabelecidos pelo médico divino, o Cristo Jesus. E apenas para a gente encerrar, esse livro, psicografado por João Nunes Maia, chamado Cirurgia Moral, como que a gente pode fazer isso aqui? De certa forma, és, todos nós, vocês, eu, criador do teu próprio destino. Se deres abertura à tua imaginação no sentido contrário às leis espirituais, sofrerás as consequências dos seus atos impensados. E o remédio para esses males está na tua decisão de modificar o teu modo de ser. Aquele que tem prazer de soltar a imaginação em busca de fantasias perigosas, verá que tais fantasias poderão materializar-se como inimigos terríveis, exigindo do seu Criador, nós, promessas feitas pelos sentimentos. Procura limpar da tua mente a reação negativa, estuda as tuas fraquezas em relação às tuas ideias e extirpa imediatamente esses tumores mentais, para que eles não passem para o físico, transmutando-se em enfermidades de difícil restauração. E mais, quem não inventa problemas deve se posicionar como livre nas investidas dos mesmos. Entretanto, não basta somente deixar de imaginar coisas negativas. É indispensável criar dentro e em torno de nós condições de viver a positividade da vida. Se por força do passado a lei te cobrar o que fizeste em outra encarnação, nas linhas da justiça, não te revoltes contra ela. Cede às evidências e respeita o programa evolutivo através de teu proceder, como aquele que ama até a própria dor, estudando e entendendo as lições, de modo a estranhares a melhora e sentires a bondade de Deus em teus caminhos. Acabando. Os pensamentos movem-se gastando energias divinas, existentes em abundância no grande sofrimento. Entre mentes, responderias pela tua porta se gastares em desacordo com as diretrizes da lei. E para finalizar, se todas as manhãs ao acordares a melancolia estiver aflorada em tua mente, com tendência a passar a tua palavra, luta com ela também todos os dias
fez e expulsa do teu convívio, pois este estado negativo poderá transformar-se em variadas modalidades de sofrimentos capazes de te levar ao desespero. És um soldado e a tua mente um campo de batalha. Tu deves ser o vencedor. Boa noite a todos.